É um prazer estar com vocês aqui hoje. Gostaria de parabenizar a organização do evento, a professora Flávia pela brilhante exposição aqui sobre a necessidade de políticas públicas para a gente transformar um setor que precisa de muita orientação também no tocante ao que a gente quer, que tipo de indústria automotiva, que tipo de automóvel nós queremos fabricar, não hoje, mas a partir de amanhã. Porque o desenvolvimento de um automóvel ele demanda ciclos muito longos. Então a gente já está discutindo hoje que tipo de veículo a gente vai lançar daqui a 4, 8 anos. E se a gente não tiver um pouco mais de orientação para entender onde a gente precisa chegar, vai ser muito difícil atrair novos investimentos para o Brasil. Bom, eu vou iniciando aqui para explicar um pouquinho o que está acontecendo na Toyota. A Toyota estabeleceu alguns compromissos globais. Até 2050 nós precisamos praticamente zerar as nossas emissões de carbono, não apenas do ponto de vista dos veículos, mas também dos processos produtivos. E eu costumo dizer que a gente não vai esperar 2049 para começar esse processo já começou. Até 2035 nós vamos zerar as emissões de carbono das 60 unidades de produção, das mais de 60 unidades de produção que a Toyota possui no mundo. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um desafio. Até 2025, tentar oferecer pelo menos uma versão eletrificada de cada modelo comercializado. Então hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como é que estão essas políticas públicas de eletrificação, quais são as várias rotas tecnológicas disponíveis que podem ou não estar alinhadas com a estratégia de biocombustíveis brasileira, a evolução do mercado, trazer números para vocês, acho que é sempre importante a gente também ver como é que esse mercado está evoluindo, falar um pouquinho sobre o futuro dos veículos leves no Brasil e aí a situação na América Latina. Então, aqui eu acho que é interessante a gente recuperar um pouquinho uma perspectiva histórica do que vem acontecendo. Quando a gente pensa na introdução dos primeiros veículos híbridos fabricados, as pessoas acham que essa história começou em 2019, 2018. A verdade é que ela é muito mais antiga. Ela começa em 2008 aqui no Brasil com o programa Alto Óleo, da Petrobras. Uma parceria que a Toyota, junto com a Petrobras, junto com algumas universidades, realiza para trazer os primeiros veículos híbridos para o Brasil para a gente testar em condições reais, utilizando, por exemplo, a gasolina brasileira com a mistura de etanol que já existe. Para nós, essa parceria foi muito importante porque ela nos permitiu entender um pouquinho como seria esse comportamento dos veículos eletrificados no Brasil. E em 2012 para 2013, a Toyota introduz a comercialização de veículos no Brasil, importando o Prius do Japão. Mas também a gente tem algumas políticas públicas que nos ajudam a orientar um pouco, a mostrar que existe um mercado. Em 2013, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo lança um edital para a renovação de frota de táxis em São Paulo e aloca 120 novas licenças para veículos eletrificados. É uma primeira política municipal para estimular, por exemplo, as montadoras a introduzirem veículos de baixa emissão de carbono. 2014 para 2015, a gente tem uma mudança muito importante também. O governo brasileiro reduz o imposto de importação para veículos híbridos e, na sequência, para veículos elétricos, de 35 para 4 a 0 no caso de alguns modelos. Então, isso permite que mais montadoras passem a trazer diferentes tecnologias para apresentar para o público brasileiro e para testar a necessidade de infraestrutura, quando necessário, ou mesmo entender as particularidades e o gosto do consumidor brasileiro. É muito importante na Toyota, a gente entende que a gente nunca pode perder o consumidor de vista. Bom, em 2015 a gente tem uma outra iniciativa muito importante na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela isenta veículos eletrificados, veículos híbridos e elétricos do rodízio. Mais uma política pública municipal como um indutor para dizer, olha, é interessante que veículos de baixa emissão de carbono, veículos eletrificados, tenham alguma vantagem para rodar na cidade de São Paulo. E em 2016, e eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhes, a gente brinca na Associação Brasileira do Veículo Elétrico que a gente rompe a barreira psicológica das 1.000 unidades emplacadas em um único ano. Na época isso parecia muito para a gente, e olha o que aconteceu de lá para cá. 2017 para 2018, a Toyota inicia aqui o desenvolvimento de veículos híbridos flex. E para isso a gente utiliza o Toyota Prius na 4ª geração para começar a rodar no Brasil com essa tecnologia. Mas diferente do que a maioria das montadoras faz, de esconder o carro, de esconder a tecnologia, a gente fez justamente o contrário. A gente procurou falar muito sobre o que a gente estava se propondo a fazer aqui no Brasil, que era combinar a eficiência do motor elétrico com a autonomia do biocombustível brasileiro. Isso nos permitiu acompanhar também a introdução de algumas políticas públicas, como o Inovar Alto, que foi muito importante, porque estabelece metas de eficiência energética que combinam com a necessidade da introdução de veículos eletrificados, no nosso caso, de veículos híbridos. Em 2018, a gente tem uma mudança importante também, aí uma orientação
que parte do governo federal, com a redução de até 3 pontos percentuais para veículos híbridos do IPI e também algumas políticas que estão sendo implementadas como metas de eficiência energética oriundas do Inovar Alto. A Toyota leva o Prius híbrido flex, o protótipo, para a gente apresentar para o governo federal. E em 2019, a Toyota lança aqui no Brasil, muita gente não acreditava ser possível até aquele momento, o início da produção do primeiro veículo híbrido produzido no Brasil e o primeiro veículo híbrido flex produzido do mundo, que a gente tem muito orgulho. E em 2021, em março de 2021, nós iniciamos a produção também do Corolla Cross híbrido flex aqui na cidade de Sorocaba, a 500 metros aqui do Parque Tecnológico, que tem sido também um dos grandes vetores de desenvolvimento do mercado de veículos eletrificados. Mas eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre as múltiplas rotas tecnológicas na eletrificação. A verdade é que não existe um único caminho para esse processo. A gente costuma falando primeiro, quando vocês olham o logo da Toyota e veem essa marca azul, esse veículo é um veículo eletrificado. A Toyota está celebrando esse ano 25 anos do lançamento do primeiro veículo híbrido produzido em escala comercial, que foi o Toyota Prius. De lá para cá a gente já está na 4ª geração desse carro que é um embaixador desse processo de eletrificação. A Toyota já vendeu mais de 20 milhões de veículos eletrificados nesses últimos anos, sendo que 19 milhões deles foram veículos híbridos. Mas o que é um veículo híbrido? O veículo híbrido é um veículo que combina 2 motores. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão. E o porquê disso? No final da década de 90, os nossos engenheiros no Japão foram desafiados a pensar o carro do século XXI. E como esse veículo deveria ser eficiente e ter a menor emissão de carbono possível. Para isso, uma das formas que se pensou foi a transição para um carro puramente elétrico. Mas o desafio ainda estava na maturidade da bateria. Para a gente conseguir avançar um pouco mais com isso, os nossos engenheiros pensaram em como trabalhar o melhor de 2 mundos. Veículos a combustão, veículos com motor a combustão, eles têm uma eficiência térmica média de 30%. Significa que 70% da energia você perde na forma de calor. Isso é pior ainda quando você precisa colocar esse veículo em movimento. Muitas vezes a eficiência térmica de um motor a combustão no trânsito do anda e para das grandes cidades chega a ser de 10%, ou seja, 90% da energia você está perdendo na forma de calor. Já o motor elétrico é o oposto, ele chega até um 90% de aproveitamento energético. Então, o que os engenheiros da Toyota pensaram? Vamos utilizar o motor elétrico quando ele é mais eficiente. Então, quando você precisa colocar o veículo em movimento, ele vai priorizar o motor elétrico. 10, 20, 30, 40, 50 km por hora, ele está no motor elétrico. Mas o veículo precisou de mais potência. O que ele faz? Ele aciona o motor a combustão para fazer 2 coisas. Entregar essa potência adicional e, ao mesmo tempo, recarregar a bateria do motor elétrico. Tem uma coisa muito bacana também quando você introduz um motor elétrico e uma bateria, que são as possibilidades de fazer a regeneração energética. Então, por exemplo, quando você está freando o carro, num veículo convencional, o ato de frear é apenas perca de energia. Agora, num veículo eletrificado, não. O sistema ele consegue aproveitar um pouco desse movimento para recarregar a bateria. Qual que é o resultado? Veículos convencionais que fazem 12, 14 km por litro, no caso de veículos híbridos, por exemplo, vão fazer 17, 20, 25 km com litro de combustível. E o mais bacana, aqui no Brasil, a gente pode combinar essa tecnologia com o uso de biocombustíveis. Então, basicamente, quando a gente fala de eletrificação, quando a gente olha um veículo híbrido, ele tem um motor a combustão, um motor elétrico e uma bateria. Existem também os veículos híbridos plug-ins, que têm mais ou menos a mesma tecnologia, mas que têm a possibilidade de uma recarga externa, porque a bateria tem uma capacidade, uma densidade energética maior, então você pode permanecer mais tempo dirigindo, por exemplo, apenas no módulo elétrico. Nos veículos híbridos plug-ins, você pode dirigir em média 40, 70 km, dependendo do modelo, apenas no módulo elétrico, o que talvez faça muito sentido quando a gente pensa que a maioria de nós tem no uso urbano, por exemplo, da nossa casa para o trabalho e do trabalho para casa, a gente percorre 15 km para ir, mais 15 para voltar, então 30 km por dia. Significa, por exemplo, que nas grandes cidades, uma pessoa com veículo híbrido plug-in vai estar dirigindo na maior parte do tempo apenas no módulo elétrico, mas precisando viajar para o interior para fazer um seminário, para ir para a praia no fim de semana, viajar com os amigos, enfim, você vai poder ter essa autonomia e usar a infraestrutura que já existe.
Existem também os battery electric vehicles, são os veículos elétricos, motor elétrico, a bateria, e aí a necessidade de uma infraestrutura de recarga externa para você poder estar sempre reabastecendo o veículo. E aí uma quarta tecnologia que vai ser muito objeto hoje da fala dos outros seminários, que são os veículos a célula de combustível, por exemplo, que utilizam hidrogênio, que nada mais são do que veículos elétricos também, com motor elétrico, mas que procuram reduzir a necessidade de grandes quantidades de bateria para utilizar o hidrogênio. Então existem tanques de hidrogênio, com hidrogênio armazenado mais ou menos a 750 bar, com 5 quilos de hidrogênio, por exemplo. E aqui a gente tem um exemplo que é o Toyota Mirai. Esse carro, inclusive, está no Brasil, aqui na fábrica de Sorocaba. A gente vem utilizando muito para fazer essas discussões sobre a eletrificação também. E é mais uma rota tecnológica que pode ser combinada. O que ele faz? Ele recebe oxigênio pela entrada do carro e combina com hidrogênio numa célula combustível, gerando dois produtos: energia elétrica para alimentar o motor elétrico e H2O. O que sai do escapamento do carro é água. Então, quando a gente fala de eletrificação, existem várias rotas tecnológicas. O nosso entendimento é que a Toyota não promove a eletrificação pela simples eletrificação. A Toyota trabalha a eletrificação pensando na descarbonização. E para isso a gente precisa olhar para cada uma das regiões e entender as particularidades de cada país. O Brasil, por exemplo, é um país muito rico em matrizes energéticas renováveis. 83% da nossa energia elétrica provém de fontes renováveis. Mas a gente também tem um outro ativo muito importante que é o etanol, por exemplo. Então, no Brasil, a Toyota vem fazendo uma aposta muito grande em iniciar o processo de eletrificação, iniciar essa caminhada pensando na combinação da eficiência do motor elétrico com o biocombustível brasileiro. Próximo, por favor. Aqui eu acho que eu gosto sempre de contar um pouco dessa história, porque em 2018 muita gente achava que o Brasil ainda não tinha condições de iniciar a produção de veículos eletrificados. E justamente a gente procurou fazer o contrário. A gente trouxe a nossa engenharia. Esse daqui é uma foto do Prius, protótipo utilizado para o desenvolvimento dos nossos híbridos flex aqui no Brasil. E a gente fez uma atividade muito bacana. A gente saiu de São Paulo, ali perto da USP, da Invest São Paulo, e fomos até Brasília, percorrendo mais de 1.000 quilômetros, convidando alguns universitários, alguns membros da imprensa, para provar que essa tecnologia não só era possível, como ela já estava em desenvolvimento aqui no Brasil. Esse carro foi feito em conjunto pela engenharia brasileira e pela engenharia da nossa matriz no Japão, na Toyota Motor Corporation. E ele foi a base para o lançamento do Corolla híbrido flex que vocês estão vendo aqui em 2019 e depois do Corolla Cross em 2021. Graças à introdução dessas novas plataformas, dessas novas tecnologias, a Toyota vem crescendo muito, não apenas no mercado brasileiro, mas também na América Latina. Costumo dizer, quando eu entrei na Toyota há quase 15 anos atrás, a Toyota exportava veículos para 4 países. Atualmente, nós exportamos com essas tecnologias para 22 mercados. Falou-se, por exemplo, do mercado colombiano, um mercado que vem trabalhando muito com a eletrificação. Nosso segundo maior mercado de exportação de veículos híbridos. 80% das nossas exportações são com base em veículos híbridos. E existe uma demanda muito maior por esses veículos. Então, introduzir novas tecnologias é, antes de mais nada, também algo estratégico para a sobrevivência da indústria automotiva brasileira. Um dado interessante, começamos o ano com 30% de exportação da produção nacional. Hoje, algo em torno de 40% a 50% dos veículos produzidos aqui em Sorocaba são destinados para exportação. Por quê? Exportação é um importante indicador, é um indicador de competitividade, que a gente tem custo e também de tecnologia, porque a gente tem tecnologias para fazer frente com outros países que também querem atender esses mercados aqui na América Latina. E aí, quando a gente olha em retrospectiva, alguns seminários anteriores estavam falando sobre como a gente estava 7 anos atrás e como era impossível imaginar o crescimento, por exemplo, da energia distribuída no Brasil. Eu acho que também vale muito a gente olhar um pouquinho para esse processo de eletrificação. Quando a gente olha em retrospectiva os últimos 5, 6 anos, o Brasil partiu ali de 1.000, 3.000, 4.000 veículos e foi escalando isso para 12.000, 20.000, 35.000 veículos ano passado, e esse ano aí a Associação Brasileira do Veículo Elétrico deve soltar hoje uma nota informando que nós já ultrapassamos os números de 2021. Então temos um novo recorde de vendas de emplacamentos de veículos eletrificados no Brasil, e o mês de setembro foi o mês onde mais se emplacou veículos eletrificados na história do país. Veículos produzidos aqui e veículos importados. Então acho que essa também é uma política muito importante que a gente precisa discutir. Se a gente quer que esse mercado seja construído com base apenas na importação ou também na nacionalização, no início da produção local. O Brasil hoje, ele
tem capacidade para... Existe um mercado de mais de 2 milhões de clientes ao ano, mas a gente tem uma capacidade instalada que pode chegar a 4, 5 milhões de veículos facilmente. Mas para isso a gente precisa de orientação para atrair novos investimentos, para convencer a nossa matriz de que o Brasil pode ser um grande player, não só como mercado interno, mas também como uma base exportadora. Quais foram alguns dos marcos importantes? Falei para vocês, 2015, 2016, entrada em vigor da redução do imposto de importação para veículos híbridos, depois para veículos elétricos. Inovar Alto, uma política importantíssima que vigorou de 2013 a 2017 e que pela primeira vez estabeleceu metas de eficiência energética. Foram essas metas de eficiência energética que inclusive balizaram as nossas discussões para a matriz para a introdução de veículos eletrificados, de veículos híbridos no Brasil. Então, o que eu mostro aqui com esses números só é que em azul a gente tem aqui a tecnologia dos veículos plug-ins, híbridos plug-ins, battery elétrico e veículos híbridos. A gente tem os BEVs, que é o verde clarinho, que vem numa crescente, mas que também agora, em 2021, chegam a 2 mil veículos emplacados em um ano e que também vão bater recorde de emplacamentos. E a gente tem, a partir de 2019, o verde mais escuro, que é o início da produção de veículos híbridos flex aqui no Brasil, ou seja, parte desse mercado sendo atendido pela produção local. Próximo slide, acho que eu já estou um pouco aqui em cima do tempo. Aqui é uma visão um pouco do governo brasileiro, da EPE, temos colegas da EPE aqui falando um pouco sobre qual é essa visão de futuro do governo, mostrando como vai ser a eletrificação, onde o governo entende que existe aí uma tendência maior hoje para o uso dos veículos híbridos. E essa eletrificação ela pode se dar, a princípio, de forma mais intensa a partir de 2040 a 2050. Obviamente que nós, na Toyota e na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, queremos fazer com que esse processo ele caminhe mais rápido, que a gente possa trazer mais tecnologia para o Brasil, para o mercado latino-americano, mas sempre pautados pelo princípio da descarbonização. O inimigo é o carbono. Bom, próximo. Aqui, para fechar, e acho que a gente já estava conversando, então não vou precisar me deter muito, mas esse processo de eletrificação ele não é exclusivo do Brasil. Diversos outros países já têm políticas públicas, inclusive algumas políticas que, certo ou errado, acho que essa não é a discussão aqui, já começam a prever a desmobilização ou o fim do motor a combustão. Temos que tomar cuidado para essa discussão. De novo, o problema não é o motor a combustão em si, mas é a questão da descarbonização, ou seja, como é que a gente consegue fazer com que a nossa indústria da mobilidade ela possa acelerar esse processo de descarbonização o mais rápido possível com as tecnologias disponíveis. A gente olha um pouquinho a parte de infraestrutura também. Então, como é que está, por exemplo, a questão dos eletropostos? Muitas vezes as pessoas costumam dizer que o maior gargalo é a infraestrutura. O Brasil está construindo alguma infraestrutura, mas está muito localizada ainda em grandes cidades. Então, a gente pode ter uma cidade como São Paulo, por exemplo, com uma oferta grande de eletropostos já, mas isso não reflete ainda a realidade do Brasil e a necessidade de construir políticas públicas pensando também nessa questão da infraestrutura. E eu acho que é um pouco isso. Falaram-se também sobre alguns países, então não vou insistir muito, mas Costa Rica, Colômbia, são países que já começam a sair na frente, em parte com as discussões sobre como fazer esse processo de descarbonização. E mesmo o hidrogênio que eu comentei com vocês, que ainda demanda uma estrutura que inexiste, em alguns países como a Costa Rica já começa a ter essa discussão, até com uma instalação de uma estação de recarga de hidrogênio. Bom, pessoal, eu vou guardar então um pouco de tempo aqui para a gente poder conversar daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado.